Olá, pessoal, tudo bem? Estamos hoje com a ilustre presença de duas mentes brilhantes da Unicentro Guarapuava, os professores Luciana e Jó. Sejam bem-vindos. E aí? Olá, tudo bem? Obrigado por ter aceito o nosso convite aqui do Química em Arte para participar de mais um Sarau Química em Arte. É um prazer recebê-los aqui. Nós, aqui do Química em Arte, nós temos o bloco que é Mentes Brilhantes. Nós gostaríamos de saber que tipo de pesquisas vocês realizam aí na Unicentro. Na verdade, eu tenho duas grandes pesquisas, a gente chama pesquisa guarda-chuva. A primeira delas é sobre mulheres na ciência, né? Que daí a minha atuação lá no FICiências está sempre ligada a isso, incentivar as meninas a pesquisarem, a estarem desenvolvendo pesquisas na área de ciências. E a segunda pesquisa é uma pesquisa recente que eu tenho desenvolvido agora, é relacionar-se a um mapeamento das dietas que vêm sendo costumeiras, circulando no Brasil, e de que maneira essas dietas vão influenciando o consumo de determinados alimentos, ou a exclusão de outros, né, como dietas da carne, dietas low carb, enfim, né, então são essas duas pesquisas que eu venho desenvolvendo, né, de maneira contínua, né, desde bastante tempo, assim, de história das mulheres na ciência há mais tempo, essa das mulheres na dietas de mulheres é mais recente. Então, são essas duas, e essa última está relacionada agora também à história ambiental. Acho que eu já podia falar dele. Eu trabalho com história ambiental desde meu mestrado, né, meu doutorado, e aqui na Unicentro eu trabalho com duas grandes pesquisas hoje. Uma delas sobre a produção de soja, uma história global da soja, né, uma história ambiental global da soja. Partindo do Cone Sul, Paraguai, Argentina e Brasil, Uruguai, um pouquinho da Bolívia também, está trabalhando agora, e basicamente, né, tentando responder o porquê que nós temos hoje mais de 6% da terra agricultável do mundo com soja plantada em cima, né, sendo que a gente não acaba consumindo soja, né, do ponto de vista cultural, como a gente consome outros alimentos, né? Afinal de contas, ela acaba se tornando quase uma planta que é cultivada para consumo animal e depois a gente tem que abater o animal para conseguir obter essas proteínas de volta para o organismo, né? Então a gente trabalha um pouco com essas escolhas que foram feitas no passado e quais as consequências para o presente e para o futuro em termos de sustentabilidade agroecológica no mundo inteiro. E uma outra pesquisa que eu tenho trabalhado mais inicialmente agora é sobre narrativas de extinção, na história, né? Principalmente a partir desse período que a gente chama de grande aceleração, desde os anos 1950 para adiante, né? Até o momento em que nós estamos. Na verdade, nós trabalhamos dentro da área de história, mas o nosso mestrado, a gente orienta no mestrado e no doutorado em desenvolvimento comunitário, então a gente procura articular também, fazendo com que os nossos estudantes de mestrado e doutorado se insiram nessas nossas linhas de pesquisa. Então, é um convite aí para quem tiver interesse em pesquisar dietas, corpo, ou quiser também trabalhar com mulheres na ciência, e no caso do Jó, trabalhar com soja ou com narrativas de extinção. Então, a gente também trabalha num doutorado e no mestrado nesse sentido, buscando o desenvolvimento comunitário. Nossa, que maravilha, né? Um trabalho muito rico e bastante importante para o desenvolvimento da humanidade. Vocês estiveram no exterior fazendo pós-doutorado? Podia contar um pouquinho para nós sobre essa experiência? A gente, durante 2017, a gente morou um pouco em Berlim, na Alemanha. Eu trabalhei no Instituto de História da Universidade Livre de Berlim e a Luciana trabalhou no Instituto de Estudos Latino-Americanos, né, da mesma instituição. E meu foco lá foi trabalhar com história global e a experiência foi fantástica, né? A vida acadêmica muito repleta de atividades em horários que nós não somos muito acostumados, né? No caso do Brasil, né?
tinha seminário que era meio-dia, né? Tinha seminário que era domingo às 10 da noite, uma pegada acadêmica diferente, né? Experiências muito diferentes. No meu caso, eu fiz uma pesquisa voltada para as políticas, uma comparação, né, das políticas públicas que vão ao encontro das mulheres na ciência, tanto no Brasil quanto lá na União Europeia. Foi mais ou menos nesse sentido, mas daí a gente participava de várias atividades dos grupos os quais a gente estava vinculado, né? No meu caso, estava vinculada ao grupo de gênero da instituição. A gente fala que institutos diferentes, mas fisicamente eram distantes, né? Então, de onde a gente morava, eu estava mais próxima, eu ia a pé, eu já tinha que pegar metrô, e assim, umas diferenças assim gritantes, né? Não tanto em estrutura, que parece que a gente acha que na Europa tudo é muito novo. Na verdade, na Alemanha as estruturas são antigas. O prédio em que eu participava era um prédio dos anos 40, né? 40 ou 50, enfim, mas extremamente bem conservado, né? Em matéria até de aquecimento, enfim, né? Era muito eficiente. Eu acho que a coisa na Alemanha funciona porque eu acho que eles mantêm e preservam muito bem os seus prédios e as coisas funcionam porque também levam muito a sério a questão do horário, né? Então, essa coisa do brasileiro de chegar 5 minutos depois, né? Eu acho que o Jó tem uma história aí muito interessante, porque ele tentou chegar e acabou não conseguindo, né, Jó? Chegou acho que uns 2 minutos depois e não conseguiu entrar. Cheguei 2 minutos depois do início de um seminário, a porta trancada. Idiotamente eu bati na porta, né? Abriram a porta, todo mundo ficou olhando para mim assim com aquela cara de ódio, né? O que sobrou para mim? Fechar a porta e ir embora, porque já tinha começado o seminário, né? Então essa questão da pontualidade realmente é interessantíssima lá, né? Do ponto de vista assim do rigor, né, que eles têm, mas a pontualidade para iniciar as atividades acadêmicas e também para terminar, né? Se ela não se encerrou, ela acaba, você fica esperando um próximo encontro para terminá-la e daí as coisas vão fluindo, né, de uma outra maneira, né? Mas, assim, o que mais marcou para a gente foi a receptividade, porque a gente imagina assim, a Alemanha é mais difícil, enfim. Acho que para todas as áreas eu recomendo, a gente for na FRAE, né? Não foi na Humboldt, foi na FRAE. Assim, a maneira como eles recebem a gente e nos enxergam como professores também, porque daí tem essa questão da hierarquia, né? Eu acho que eles ligam muito para isso, se você é um professor efetivo, se você é um professor te consideram como professor visitante, né? No pós-doc eles não te consideram como mais como um recém-doutor, é nesse sentido que eu quero dizer. Então, eles me colocavam para discutir o trabalho analisar o trabalho dos alunos deles, né? Então, eu comentava de igual para igual, então eu fazia várias atividades que as professoras lá do Instituto também faziam. E a gente visitava, daí o campus é gigantesco, né? Tem áreas do campus que são em outros espaços, a gente ia visitar também. Acho que a área da química era incrível, né? A gente ficava babando. Então, assim, para todas as áreas, eu acho que, no caso, Berlim é uma cidade que acolhe bem o estrangeiro. Né? A gente até tem uma piada, né? Que dizem que até de vez em quando você escuta alemão no metrô, porque só tem estrangeiro. Você olha para os lados, tem gente falando tudo quanto é língua, e às vezes escuta alguém falando alemão, porque é mais ou menos isso mesmo. Mas é uma cidade que acolhe, né? Eu não conheço outras regiões, a gente não tinha bolsa, então a gente não viajou muito. Ficava realmente só mesmo lá em Berlim. E daí, fora todas as bibliotecas, que para nós é excepcional, e o acesso pela internet, a gente teve acesso a textos que a gente nunca teria contato aqui, e tudo gratuito, né? A gente conseguia baixar e a gente trouxe um HD inteiro, né? Só de coisas que a gente conseguiu lá. E daí tem uma biblioteca que é conhecida, que é o Ibero-Americano, e a gente são 7 andares de biblioteca, subterrâneos, então, assim, uma biblioteca gigantesca, tem muito da América Latina. A gente acha que o universo de pesquisa, às vezes, é restrito, mas acho que lá abre demais, para todas as áreas, acho que vale a pena investir em Berlim. Eu sempre tenho feito essa indicação. Procure em Berlim, assim, foi uma carta só, a gente entrou em contato, a pessoa já aceitou. Acho que na semana seguinte, no meu caso, acho que no do Jó também, foi muito rápido, e a gente entrou com a papelada, mas na época a gente não conseguiu bolsa, e daí fez com que a gente não pudesse ficar o ano inteiro
porque a gente ganhando em real e pagando em euro, né, com o nosso salário não dava naquela época, agora acho que jamais a gente não conseguiria ficar nem os meses que a gente ficou, porque a gente foi tudo no nosso salário. Essa foi a única parte que foi difícil, mas para o nosso filho, que a gente estava com um filho com base escolar, cada caminhada que a gente tinha era uma aula. Então, a gente ia no museu de história natural, daí ele aprendia sobre rochas, sobre, né, os animais, os dinossauros, mas não só isso, todos os tipos de animais, né, é uma infinidade de... que os acervos são muito grandes, né, então cada espaço que a gente andava, né, e muita coisa relacionada à história também, a história, principalmente a história do século XX, né, em relação ao nazismo, né, toda essa experiência traumática, né, para os alemães, e foi excelente, assim, acho que em todos os aspectos para a gente foi maravilhoso. E, claro, ter essa experiência de participar de reuniões e de colóquios em outras universidades, fez com que a gente voltasse com mais vontade de fazer algo semelhante aqui. O que a gente aprendeu lá, na verdade, Martins, sendo bem sincera, é que eles não têm realmente muito dinheiro para fazer as coisas, mas eles fazem as coisas, às vezes, sem usar muito de burocracia para execução. Né? Então, a gente via assim, muitos cartazes, né, em torno antes de entrar nas aulas, nas salas das reuniões, dizendo assim, né, como estudante, alguém vai dar uma palestra ensinando como fazer uma tese, como escrever a escrita acadêmica, né, aí em alemão, e daí algumas vezes em inglês, algumas vezes, o meu instituto era latino-americano, então todo mundo falava em espanhol e português, principalmente espanhol. E a gente não sabe, eu pelo menos não sabia absolutamente nada de alemão, tinha algumas atividades de alemão e eu não ia, mas eu vejo que havia uma preocupação, assim, de inserir os estudantes, coisa que a gente vê aqui com os nossos. Imagino que na fronteira sul deva ser a mesma coisa, dessa disparidade de entrada, né, do aluno que vem do ensino médio, fundamental, e daí sente aquela diferença, né, e acho que na Alemanha é a mesma coisa, eles sentem isso, mas acho que eles resolvem de uma forma mais, né, Jó, não tão burocrática como aqui, tudo demanda de um esforço, assim, que às vezes não, né, impede das coisas acontecerem. Mas foi riquíssimo, né? Conhecimento de universidade, de realidade de vida em outro país, né? De juntar os trocadinhos para poder viajar e conhecer pelo menos algum outro país, né? E fazer com que nosso filho também conhecesse outras realidades. Acho que foi válido demais. De todos os pontos de vista, acho que foi excelente. Nossa, que maravilha! É uma riqueza de conhecimento, experiência de vida que não tem preço que pague. Embora a nossa moeda não esteja tão valorizada assim, ou bem desvalorizada, mas o investimento é para a vida toda, né? E como que começou, né? Já que vocês trabalham na mesma universidade, né? Constituíram uma família, e como começou essa história da música na vida de vocês? Agora você começa já. Então, acho que eu entrei antes na música, né? Acho que desde os 10, 11 anos de idade, no interior de Santa Catarina, onde eu morava, tinha uma banda marcial, comecei a estudar música, querendo tocar trompete, né, nessa banda, mas logo depois, como são esses projetos aí que acontecem em vários municípios, eles nascem, crescem e morrem rapidinho, então, do trompete, acabei saindo, tentando tocar um pouco de violão, fui me envolvendo num trio assim que a gente tinha para tocar de vez em quando em algum barzinho, do violão para o teclado, do teclado para tentar, enfim, montar uma banda mesmo. Acabamos montando uma banda assim quando era adolescente e tal. Acabei indo para Florianópolis para cursar, né, a universidade. Eu entrei na universidade, fui embora. E entrei daí então num CTG em Florianópolis, né, no Grupo de Arte e Cultura Ilha Chucra, que daí fui tocar violino nesse grupo de arte e cultura, né, música folclórica. E, bom, a música já estava meio que no cotidiano, né, eu já tocava recebendo, né, então, assim, acho que teve um ano, eu lembro, assim, acho que em 1998,
E do ano inteiro eu fiquei um final de semana ou 2 finais de semana em Florianópolis. O resto era viajando, tocando, né? Tocando no Rio Grande do Sul, tocando em Santa Catarina. Chegava sexta-feira, ônibus, terminal Rita Maria e interior, né? Para tocar. Então, assim, Piochado. bota, bombacha e tal, né? Mas, assim, a música sempre esteve muito presente na minha vida, né? Assim, como semi-profissional aí, né? Desde os 16, por aí vai, né? Lu. Então, no meu caso, eu sou daquelas que gostavam de cantar desde criança e nunca tinha feito, nunca fiz aula de música, nunca tive nenhum assim alguém que me ensinasse a fazer ou a cantar ou a tocar algum instrumento. Até porque eu sou canhota e botei na minha cabeça que se eu fosse sendo canhota eu não ia conseguir tocar violão, né? Aí depois quando eu conheci o Jó, daí ele me ensinou a tocar violão primeiro invertido. Era muito difícil daí fazer a conversão dos acordes na cabeça. Daí eu comecei a tocar com a mão direita. Ela é meio devagar, mas vai. Hoje eu já posso dizer que eu toco um pouquinho, né? Mas daí a gente, na verdade, cantava só em casa. Então, em resumo, eu era aquela cantora de casa. Gostava de cantar, tinha karaokê, então eu ia lá cantando. Sempre gostei muito, sempre tive essa facilidade, né? Mas muito de ouvido. Mas eu comecei a desenvolver mais quando eu comecei a tocar violão. Então, sempre que alguém me pergunta como é que você começou a cantar realmente, de verdade, foi quando eu comecei a tocar violão. E daí você começa a conhecer os acordes, as notas, e daí a gente consegue fazer com que a gente não desafine e entenda até onde o alcance da nossa voz, que a gente pode reduzir e alterar, né, o tom da música para favorecer a nossa própria condição, enfim. E, na verdade, foi por acaso que eu comecei a cantar, assim, realmente, e com o público. O Jó tocava nesses CTGs e acho que a cantora, porque geralmente, quando ele tocava, era para tocar para outras pessoas dançarem, aqueles rodeios que haviam competição. Ele não explicou muito bem, mas é assim, né? As pessoas vão com grupos e competem entre vários grupos de dança, né? Aquelas músicas folclóricas gaúchas. E eu sempre assisti ele no ensaio e gostava de ir nos rodeios assistir, tocar e tal. E, de repente, a moça não foi, enfim, ela era de outro lugar, acho que de Porto Alegre, era em Florianópolis, isso. Mas eu posso cantar, porque eu conheço as músicas. Daí eu subi no palco para cantar. Depois nunca mais saí, porque daí eles mandaram, coitadinha, a moça embora, daí eu fiquei no lugar dela. E daí, na verdade, então, eu comecei cantando música folclórica, né, gaúcha, nos CTGs, né, e daí depois a gente começou, quando veio para cá, daí eu não tinha o mesmo grupo de CTG, com são vários estilos diferentes nesse estilo, e a gente começou a tocar mais, desenvolvemos aqui vários conhecidos, e um conhecido apresenta para o outro, música, 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 e daí a gente acabou fazendo a primeira banda, que foi Underrocks, com professores da Unicentro, foi realmente professores da Unicentro. O Ricardo, que você conhece, ficava baixo com a gente na época, né, o Ricardo no baixo, o Malfatti na bateria, e tinha daí o Binho, que era um músico daqui, e o Fabrício, que é esposo de uma professora da Unicentro, que é da Química, que é a Karen. E assim, a gente começou e fez assim muitos shows voltados lá para a recepção de calores, então a gente ficou meio conhecido como a banda da Unicentro. E daí, a partir daí, a gente começou a tocar também na cidade, tocamos em outros municípios também. Foi, assim, bem, bem intenso, bem divertido. Depois a gente criou, né, saiu essa banda, entrou outra, foram várias formações, né, e a gente estava, ultimamente, retomou com a Steel Doctors, mas daí agora com a pandemia, daí o nosso guitarrista agora também foi para o Rio Grande do Sul, a gente está sem saber qual vai ser o nosso futuro, né. Mas, de qualquer forma, a gente gosta de tocar, né? Eu e Jó sozinhos, né? Então, a gente já tinha essa vontade, a gente já tocou em alguns lugares aqui só nós dois, e daí várias lives que a gente faz, e daí, claro, eu gosto de cantar MPB daí nessas horas, porque daí não demanda uma banda, né? Eu esqueci de contar que a banda só, a gente fazia rock, né? Pop, rock clássico, enfim, né? Várias nesse sentido, e eu participava do festival daqui, enfim, né? Sempre participamos, né, do festival, foram poucas vezes que a gente não participou,
Quando a gente esteve lá em Berlim, a gente fez um espetáculo também lá, onde a gente morava, tinha uma sala de concertos pequena, né? Então, a gente fez em agradecimento, assim, a toda a acolhida que deram para a gente lá. Foi bem bonito. Daí a gente fez um repertório bem brasileiro. E daí, quando a gente voltou, a gente continuou fazendo esse repertório aqui em Guarapuava, que não é só samba, a gente fez um passeio por vários ritmos, né? Até chegar também de novo lá no Rio Grande do Do Sul. norte ao sul do país. Bem legal. E assim, a gente gosta de várias coisas, né? Samba, a gente tinha também um trio com outro professor universitário, Clayton da Silva, e era as Rapositas, a gente fazia só samba. Então, assim, a gente parece que a música vive rondando a gente, né, já. O tempo todo, de vez em quando a gente arranja um motivo para a gente parar e se juntar com amigos e fazer música. E no caso de vocês, né, com essa experiência toda, que estilo musical vocês têm mais proximidade? É rock, né? Acho que é o que a gente se sente mais à vontade, né? A gente se sente mais à vontade com o rock, né? Acho que eu já fui mais radical, assim, de até me negar a escutar alguns estilos. Mas hoje, assim, estou bem mais democrático em relação à música, né, de um modo geral. Mas ainda continuo tendo o rock como padrão, assim, né? Que joia. Bom, então, aqui no Sarau Química em Arte, né, gostaríamos de ter o privilégio de escutar uma música, né, escolhida por vocês, né, dentro das preferidas que vocês gostam de tocar, né? Então, se pudessem tocar uma música para nós aí, será um grande prazer. No festival aqui no FUCA, ano passado, com a banda Steel Doctors. O arranjo. O arranjo. Acho que vocês devem conhecer. He left no time to regret. Keep his stick wet with his same old same bat. Me and my head high and my tears dry, get on without my guy. You went back what you knew, so far removed from all that we went through. And I treat trouble track, but on this step I'll go back to black. We only say goodbye with words. I die 100 times. You go back to her and I go back to. You only say goodbye because I die 100 times. You go back to her and I go back to us. I love you much. It's not enough. You love low and I love fun. And life is like a pipe. I'm a tiny thing rolling up the walls inside. You only say goodbye with words. I die 100 times. You go back to her and I go back to. We only say goodbye with words. I die 100 times. You go back to her and I go back to black. Black, black, black.
Que música maravilhosa, né? A Luciana também é autora de romance, né? E nós gostaríamos de já deixar um convite, né, para uma próxima etapa aqui da entrevista, em outro momento, para que pudesse falar, né, da sua jornada enquanto escritora. Claro. Será um prazer, tá? Então, em relação à música, né, que vocês trabalham, tiveram bandas, agora tem um trabalho em dupla, né? Como que vocês conciliam essa questão do trabalho enquanto docente, né, professores, e a questão também de trabalhar com a música, né? Como que essas coisas se relacionam, assim, com vocês? Eu acho que a Lu vai concordar comigo, né? A música acaba sendo fundamental e estruturante da nossa capacidade de trabalho acadêmico, porque eu sou muito pautado no que o Oliver Sacks fala, né, sobre música, de modo geral. Ela não é só uma linguagem, ela não é só uma arte como qualquer outra, porque ela pressupõe essa perspectiva do tempo, né? E da concentração a partir do tempo, até da alucinação a partir do tempo musical, né? Da riqueza sonora que nos atinge. Então, ela acaba sendo ao mesmo tempo uma terapia, um passatempo, um descanso físico e mental e espiritual, né, do peso que é o mundo da pesquisa, da docência, de ensino superior e tal. Ao mesmo tempo, ela retroalimenta a nossa capacidade de concentração e de inspiração para o trabalho acadêmico, porque o cérebro foge um pouco, né, das preocupações diárias que a gente tem nas nossas áreas de especialidade, para um outro mundo, que é esse mundo da criatividade, e ciência sem criatividade, ela acaba morrendo, né? Ela acaba se tornando meio que um autômato, e ela deixa de ser ciência. Eu acho que então a música, nesse sentido, faz com que a gente retroalimente essa capacidade de criar novas ideias, criar novas perspectivas, né, no trabalho que a gente tem no dia a dia. E, assim, claro, a gente não está se comparando, mas muitos cientistas e muitas cientistas, ao longo da história, sempre encontravam na arte alguma maneira de se melhorar, né, como cientistas. Acho que Einstein tocava violino, vários, né, eram envolvidos com pintura, com escultura, com música, com escrita mesmo, criativa, né, no caso de a Lu, né, pode falar, né, romances, né, a ficção ajuda muito nisso, porque ela vai permitindo metáforas para que a gente possa usar no dia a dia, né. O que eu percebi agora na pandemia é que se a gente não marca uma live, a gente não consegue tocar, porque realmente você tem razão. O trabalho para o professor e para a professora triplicou. Então, realmente, às vezes a gente se vê muito assolado, às vezes a gente até esquece da música. Esse foi o ano que a gente tocou, acho que até menos, porque a gente, por mais que a gente esteja o tempo todo em casa, e os instrumentos estão todos aqui, né? Todos na nossa mão, a gente passa por eles e nem consegue ver, porque está o tempo todo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem comitê de ética, e daí tem que fazer não sei o quê, tem reunião disso, reunião daquilo, 1000 reuniões, né? Aulas e preparação de coisas. Então a gente se sentiu muito assolado. E daí, de vez em quando, a gente lá, vamos tocar? E a gente vai tocar ali na varanda, e assim os vizinhos acham até o máximo, que a gente fica tocando ali, se convida também. A gente já teve alguns vizinhos, não, a gente está incomodando, não, pode continuar, porque é só o violão também, não é nada que incomode, né, muito. Né? A gente fica cantando até de madrugada lá e ninguém reclama. Mas também é só final de semana, né? É só quando a gente lembra também que dá para a gente viver com música. Mas eu acho que eu sempre costumo dizer que a arte salva. Então, quando a gente se sente muito assolado por tudo que nos assola, que são várias coisas, né? E a pandemia, né, potencializou isso, acho que a arte ela é capaz de fazer isso, né? Você canta e aquilo ali já vai te liberando, e a gente, na verdade, já disse que não compõe, mas na banda a gente compôs algumas músicas, né? Logo depois que eu terminei o tratamento da quimioterapia, e a gente fez uma música coletiva, né? Eu acabei fazendo a letra, né? A pessoa gosta de escrever, né? E assim, a letra e a música eles fizeram, né, a parte da instrumental,
Mas eu acho que é isso, assim, se a gente não tiver algo que faça com que a gente também saia desse campo só de trabalho, eu acho que isso faz com que a gente trabalhe melhor. Eu acho que acho que respondendo a pergunta, sim, acho que a música ajuda a gente a trabalhar melhor. Seria não pedir muito, né? Mas vocês poderiam tocar mais uma música para nós aqui do Química em Arte? Claro, claro. Eu acho que a gente vai tocar um samba clássico, né? E acho que, assim, ele é fantástico, né? É de uma singeleza, de uma delicadeza fantástica. Acho que a Lu pode falar um pouco da música, né? Eu gosto muito de samba, né? Que fiz com que o Jó se aproximasse. Ele fez com que eu me aproximasse das músicas gaúchas, e eu fiz com que ele se aproximasse do samba, né? Da MPB, que eu gosto muito. E essa música que eu escolhi, é da Dona Ivone de Lara, alguém me avisou. Eu acho que eu gosto de cantar essa música na universidade porque acho que fala um pouco para os alunos, né? Eu vim de lá pequenininho, alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho, de que a gente também, a nossa trajetória também, ela é passos pequenos, mas são passos que são importantes, né? Que a gente tem uma trajetória, que a gente não deve se tornar essa ansiedade acima de tudo. Pensar que tudo que a gente passa faz parte da nossa trajetória, a gente tem que continuar, né? Saber de onde a gente veio, né? E eu acho que essa coisa do legado, a música traz bastante, por isso que a gente queria fazer. Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, pequenininho, mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba que juntei-me aos bambas pra me distrair. Quando eu voltar pra Bahia, terei muito que contar. Ó padrinho, não se zangue, que eu nasci no samba e não posso parar. Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há? Eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, pequenininho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Sempre fui obediente, mas não pude resistir. Foi numa roda de samba que juntei-me aos bambas pra me distrair. Quando eu voltar pra Bahia, terei muito que contar. Ó padrinho, não se zangue, que eu nasci no samba e não posso parar. Foram me chamar, eu estou aqui, o que é que há?
foram me chamar. Que eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar. Que eu estou aqui, o que é que há? Foram me chamar. Que eu estou aqui, o que é que há? Nossa, a música tem a leveza do ser, né? E transcende a alma das pessoas, trazendo muita alegria. Nós aqui do Química em Arte gostaríamos muito de agradecer a participação de vocês e também gostaríamos que vocês deixassem aqui um recado para todos os nossos inscritos no canal Química em Arte. Eu acho que, em primeiro lugar, parabenizar pela iniciativa, né? Acho que aproximar arte e ciência nunca foi tão urgente e necessário nesse mundo contemporâneo. E então essa iniciativa vem justamente a cumprir essa função, né? E para nós é um orgulho estar compartilhando um pouco a nossa experiência, a nossa vivência como cientistas e como artistas também, com todo mundo, porque afinal de contas são indissociáveis, né? A arte e a ciência no mundo moderno. Não há como viver sem elas. E ainda bem que não há como viver sem elas. Embora tenha gente que teme que isso é possível. Eu acho que, na verdade, a gente devia buscar um equilíbrio, né? Às vezes a gente fica muito ansioso, eu falo isso especialmente para os estudantes, né? E as estudantes que estão assistindo, e a gente às vezes coloca tudo muito com muita ênfase. Às vezes é bom parar um pouco, respirar, né? Pega um instrumento, aprende a tocar. Acho que a pandemia tem ajudado e estimulado muita gente a tocar um instrumento. Tocar um instrumento ajuda muito a gente não só o fato de você, claro, começar a cantar e a tocar, mas também a gente começa a se desprender das coisas que nos amarram. Eu acho que a música, a arte faz com que a gente libere, e essa liberação, ela é química também, né, Martinho? Essa liberação, ela só vai fazer bem, só vai desencadear outros processos cognitivos que vão fazer com que a gente, né, crie lá uma eureka e descubra alguma coisa importante, né, que vai fazer sentido e vai ajudar a humanidade. Eu só vejo benefício na arte. Então, parabéns também pelo projeto. Muito obrigado, né, Luciana e Jó, por participar aqui do Sarau Química em Arte, e convidamos para uma próxima etapa, né, a gente poder ter uma outra entrevista envolvendo aí os trabalhos, né, da escritora, né, de romances, a professora Luciana, e que a gente possa também trazer a poesia aos nossos inscritos no canal. Tá? O meu muito obrigado e fiquem bem. Muito obrigada. Obrigadão, fiquem bem aí também vocês.